Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui com a mensagem de Deus para o seu coração no canal Quem Tem Sede Venha. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou iniciar uma série de heróis da fé, né? O livro de Hebreus fala dos heróis da fé. E a partir de hoje, assim como eu vou fazer também na igreja, eu vou começar essa série. Apesar da semana passada a gente já ter visto uma história de Davi, né? Nós vamos começar esta série e eu vou começar justamente por Davi, para emendar, como nós já começamos na semana que vem, na semana passada. Então eu vou também começar a falar sobre grandes homens da Bíblia, né, que nos inspiram e que nos apontam para Jesus, né? Então, hoje, conforme eu já disse, vou começar por Davi, né? Eu já comecei essa série também de pregações na igreja e vou trazer para vocês aqui. E aí depois, na sequência, depois que eu terminar Davi, eu vou tentar ir realmente começar lá na sequência de Abraão em diante, para a gente estabelecer uma situação assim, olha, que eu sempre falo isso, a Bíblia toda aponta para Jesus, e nós vamos então estudar sobre isso, mas é importante nós conhecermos o Antigo Testamento, porque Jesus, ele veio de um povo escolhido, nasceu, né, quando ele veio em forma de homem, ele nasceu no meio de um povo que era escolhido de Deus, que era o povo de Israel. O Antigo Testamento fala não só da criação do mundo, mas fala também da história, da formação desse povo de Israel, tá? Então hoje eu quero ler com vocês aqui uma passagem que está no primeiro livro de Samuel, no finalzinho do capítulo 17. Vou ler a partir do versículo 55. Talvez você possa pensar, mas você já falou sobre isso. Realmente, há algum tempo atrás, nós já falamos sobre isso aqui, mas hoje eu quero começar esta pregação, ou começar essa história dos heróis da fé através de Davi, e nada melhor do que começarmos para sabermos como tudo começou, né? Davi foi o maior rei da história de Israel, mas antes disso, como é que foi, né? Então, 1 Samuel 17, 55 diz assim, olha: vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Bom, aqui a gente está pegando a história mais ou menos no final, quando Davi mata o gigante, mata Golias, e aí ele vem com a cabeça do gigante na mão. E quando ele está se aproximando, Abner, que é o chefe do exército, toma Davi pela mão, traz até a presença do rei, e o rei pergunta para ele: de quem você é filho? E olha a resposta de Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Aqui a gente já vê a humildade de Davi. Davi era um homem humilde. Ele poderia ter respondido aqui muitas coisas para Saul. Por exemplo: mas o senhor vai me perguntar, majestade, eu estou na tua presença quase que diariamente, o senhor não sabe, né? Qualquer outra coisa, mas ele diz: eu sou filho do teu servo, o belemita. Mas como é que nós chegamos aqui nessa situação? É um pouco disso que eu queria falar com vocês. Israel vivia num momento muito complicado espiritualmente, tinha se afastado de Deus. Israel vinha do período de juízes. Aqui é exatamente a transição do período de juízes para o período dos reis.
né, do império. Então o que acontece é o seguinte, da monarquia, lembrei a palavra que eu queria lembrar, a transição, tinha a era patriarcal, que aí veio de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí quando o povo é escravizado no Egito, né, a gente tem aí uma suspensão desta era, aí Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito, e aí depois que o povo atravessa o deserto e toma posse da terra prometida pelas mãos de Josué, em seguida, quando Josué morre, o povo se perde terrivelmente. Aí então Deus levanta juízes para julgar, porque o povo começou a brigar muito, o povo começou a ter muito problema e se afastando de Deus. Então Deus levanta juízes para que pudesse julgar o povo. Então tudo que acontecia ali na comunidade de Israel, tudo que acontecia entre os hebreus, era levado para um juiz para que ele tomasse a decisão sobre quem estava certo ou não. E essa era do juiz também durou um tempo, até que o último juiz foi Samuel. Então nasceu Samuel. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Samuel vem e substitui Eli. Todo mundo sabe a história de Eucana e Ana, que Ana não podia ter filho, aí ela pediu a Deus e falou que ia ofertar o filho dela a Deus. E aí quando nasce Samuel, ela então leva Samuel para ser criado com o sacerdote Eli. E na morte do sacerdote Eli, Samuel é elevado à situação de sacerdote. Então hoje ele tem cargo de sacerdote, tem o cargo de profeta e tem também ainda a função de ser juiz. E ele foi o último juiz. Nesse momento em que o povo estava novamente afastado de Deus, porque eles viam as outras nações que tinham rei, eles viam as outras nações que eram lideradas pela monarquia, ou seja, tinha um rei terrestre, né, um rei terreno. Israel então começou a pressionar Samuel, dizendo o seguinte: Samuel, os teus filhos, o Samuel já estava velho, você está velho, os teus filhos não estão andando no teu caminho, os teus filhos não têm a mesma seriedade que você tem, então nós não queremos mais ser governados por um Deus invisível, nós queremos ter um rei assim como tem as outras nações. Samuel então se aborrece e Deus fala para ele: fique em paz, porque não é a ti que eles rejeitam, e sim a mim. Então, na verdade, muitas vezes as pessoas usam desculpas contra a igreja, contra pastores, para rejeitar a Deus, né? Eles não querem servir a Deus, mas usam como desculpa os erros humanos. Ah, porque aquela igreja faz tal coisa, aquele pastor faz tal coisa, o teu irmão que é crente faz tal coisa, e eles ficam criando. Todos os seres humanos são falhos, nós somos falhos, nós pecamos, nós cometemos erros. Mas aquele que não quer caminhar com Deus, usa então as nossas falhas para dizer que não quer caminhar com Deus. Mas na verdade que eles não querem caminhar com Deus, e estava acontecendo isso aqui com Israel. Israel não queria caminhar com Deus. E aí então pede um rei. E Deus então levanta para eles e fala: olha, eu até acho que é daí que vem a expressão a voz do povo é a voz de Deus, porque Deus chama Samuel e fala assim: se o povo quer realmente um rei, dê a eles o rei. Só explica para eles o que eles vão ter que passar com esse rei. Explica a eles tudo que eles vão ter que passar. Pagamento de impostos, os filhos vão trabalhar para a coroa, né? Eles vão trabalhar debaixo de servidão para esse rei. E mesmo assim eles quiseram. E aí escolheram Saul para ser o rei. A Bíblia diz que Saul era um homem, além de mais belo, mais alto que tinha naquela região. Diz que os hebreus batiam no ombro dele. O mais alto dos hebreus batia no ombro dele. E Saul é aclamado rei, porém Saul não é obediente o suficiente. E aí então ele começa a cometer alguns erros. Por exemplo, só o sacerdote poderia oferecer sacrifícios ao Senhor, e Saul vai lá um dia que Samuel está atrasado e ele mesmo oferece o sacrifício. Isso desagradou demais a Deus, entre outras coisas. A principal delas talvez foi quando Deus pediu para que eles terminassem os amalequitas da face da terra, e Saul poupou Agag, que era o líder dos amalequitas. Enfim, depois disso Samuel chega para Saul e fala: Deus rejeitou o teu reinado e vai levantar um outro rei.
E aí então Samuel fala, porque Deus já escolheu para si um homem segundo o seu coração. Aí é isso que eu queria falar com vocês nesta manhã. O homem segundo o coração de Deus. Como é que pode existir uma pessoa segundo o coração de Deus? Então, pensando nisso, meditando nessa frase, eu cheguei à conclusão que só tem uma possibilidade. Como é que você pode ter um coração igual ao coração de Deus? É quando você se preocupa com aquilo que Ele se preocupa. É quando você dá importância para aquilo que o próprio Deus também dá importância. E não tem coisa no mundo que Deus dê mais importância do que para o próprio ser humano. A criação que Ele fez, que Ele mais amou. Então, o ser humano é aquilo que Deus tem de preocupação. Tanto que todo o plano que Ele fez de salvação foi por causa do ser humano. Jesus Cristo, Ele veio em forma de homem, Ele morreu na cruz e ressuscitou por quê? Por amor a todos nós. Então nós precisamos entender isso, que se Deus valoriza, se Deus ama tanto o homem e a mulher, né? Falando aí do gênero humano, então nós também precisamos ter essa preocupação. Por isso Jesus disse que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e Ele fala, e amar o nosso próximo como se amássemos a nós mesmos. Então, nós precisamos entender isso, dedicar o nosso amor ao próximo, porque só assim a gente vai cumprir, então, a lei de Cristo, vai cumprir a determinação de Deus, e a gente pode, então, também falar que tem um coração igual ao coração de Deus. Mas, no contexto aqui, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era perfeito? Não, Davi cometeu muitos erros, gravíssimos, talvez mais graves do que qualquer um de nós. Mas ele tinha um coração voltado para Deus. Davi, ele se arrepende do erro e arca com as consequências. A grande questão é essa. Saul, por exemplo, errou também. Mas Saul, quando o profeta foi repreendê-lo, ele pediu para o profeta, então vamos voltar comigo, me perdoa, mas não vamos fazer isso na frente do povo aqui por causa da minha reputação. Para o povo não me desonrar. Né? Ou seja, ele está preocupado com a reputação própria, né? Ele está preocupado com o que o povo vai pensar dele. Davi não, Davi ele cometeu erros, mas ele se arrependeu de coração e ele arcou com as consequências dos erros, porque a grande questão que nós vimos na semana passada, quando Natan fala com Davi, né? A grande questão é a seguinte, nós temos os erros perdoados, porém nós precisamos arcar com as consequências que eles são gerados. Enfim, que são gerados através dele. Enfim, então aqui eu contextualizei aí para a gente entender que chegou um momento em que Deus chama Samuel e pede para Samuel ungir um novo rei, um rei segundo o seu coração. Aí nós vamos então, entra na história esse menino esquecido, um João Ninguém, alguém que ninguém enxergava, mas Deus enxergou. Alguém que ninguém via nele talvez qualidades, mas Deus viu nele o coração. Porque Deus não atenta para a aparência, Ele atenta para o coração. Então, quando Samuel vai na casa de Jessé, porque sabia que dentre os filhos de Jessé seria ungido um rei, Jessé apresenta o filho mais velho, Eliabe, e que também é o mais alto. E quando Samuel vê Eliabe, e ele fala, é esse que Deus escolheu, Deus fala para Samuel, fala, não atente para a aparência e nem para a estatura. Eu não escolhi esse, não é esse. Já tenho rejeitado ele diante de ti. Então, por quê? Porque o próprio Deus fala para Samuel, porque eu não vejo como vocês veem. Vocês veem o físico, vocês veem a parte exterior, mas eu vejo o coração. Aí então, o pai de Davi, que é Jessé, ele faz passar 7 filhos. Ele tem 8 filhos. Davi é o caçula. Ele faz passar os 7 filhos. E nenhum deles foi escolhido por Deus. Aí então Samuel fala para ele, não tem mais ninguém, só ele vai lembrar de Davi. Ou seja, Davi era um mero esquecido, era um mero ninguém diante de toda aquela situação. Era uma pessoa que ninguém punha crédito nele. Aí quando Samuel cobra isso, então Jessé fala, me resta um que está cuidando das minhas ovelhas. E manda chamar Davi, e quando Davi entra, Deus fala para Samuel, é esse que eu escolhi. Muitas vezes nós também nos sentimos pequenos, muitas vezes nós também nos sentimos esquecidos. Pode ser que você se ache aí um ninguém,
diante da situação. Mas Deus, ele olha para o nosso coração. Muitas vezes a gente acha que Deus não está olhando, mas Deus está vendo cada detalhe. Agora, tudo tem o tempo de Deus. Davi, ele foi ungido rei, mas depois que ele foi ungido rei, ele passou por um longo período de preparação e continuou com humildade. Continuou, então ele foi levado para servir no palácio, tocando harpas para o rei. Toda vez que Saul ficava irritado, ficava nervoso, Davi tocava harpas e ele se acalmava. Olha, que qualidade que Davi podia ter de um rei? Davi sabia tocar harpas e cuidar de ovelha. Ou seja, num processo de seleção, ele jamais seria escolhido rei pelos homens. Porque ele não tinha estatura, ele era baixinho, porque ele era muito jovem, né? Provavelmente aí tinha menos de 18 anos, menos de 16 anos, talvez 16. Mas ele era muito jovem, baixinho, e não tinha outras qualidades a não ser a humildade que ele tinha de ser um pastor de ovelhas e sabia tocar harpas. Que requisito poderia ter ele para ser alçado à condição de rei, né? A única coisa é que Deus viu nele o coração. Davi, ele era obediente, ele era um servo e ele era humilde. Essas três qualidades reuniam-se em Davi, e Davi então foi elevado ao posto de rei por causa dessas qualidades: humilde, servo e obediente. Olha para você ver, né? Às vezes a gente espera que o rei seja aquele cara eloquente, aquele cara que fala bem, ou aquele cara que é estourado, aquele cara que é batalhador, sei que tem, mas não. Humilde, servo e obediente. Essas eram a qualidade de Davi, e que Deus enxergou nele essas qualidades. Mas então vamos lá. Davi, ele é ungido, e aí então ele começa a frequentar o palácio. Nesse meio tempo, acontece uma guerra entre o povo de Israel, entre os hebreus e os filisteus. Os filisteus eram homens muito grandes, eram gigantes ali. E entre eles tinha um que era maior ainda, que era Golias. E aí Golias, então, quando eles faziam guerra, né, acampavam, não sei se você assistiu o filme de guerra, ficava um exército de um lado, um exército de outro, e eles se encontravam no vale, né, numa planície, ou bem no vale mesmo, e começava a guerrear a espada e tal, e aqueles que matasse mais, né, um exército era dizimado, né, ou às vezes fugia. Então acontecia isso. Então estava o exército dos filisteus de um lado, o exército dos hebreus do outro, e um homem de 2,90 metros de altura, chamado Golias, vai para fazer um desafio. Aqui eu quero fazer uma pausa para falar o seguinte: a maior batalha da história da humanidade não foi entre dois exércitos e nem entre dois países, foi entre dois homens. A maior batalha estava prestes a acontecer neste campo de batalha. E aí então, esse filisteu de 2,90 metros de altura vai e desafia o povo de Israel. Olha, vocês mandem um homem de vocês para lutar comigo, e aquele que vencer vai dominar, ou seja, aquele que foi derrotado, o exército daquele que foi derrotado vai se entregar. E aí o povo de Israel temeu demais, porque eles não se achavam em condições de lutar com aquele homem de 2,90 metros de altura. Diz que só a couraça que ele punha, só a armadura que ele punha no peito aqui, pesava 60 quilos. Diz que a ponta da lança dele já pesava mais de 7 quilos. E aquele homem, e além disso, além dele estar com armadura, com escudo, tudo protegido, e o tamanho dele, ele ainda ia com um pajem de arma, ele ainda ia com o servo dele na frente, protegendo ele com escudo também. Então olha só, e aí foi amedrontando todo o exército de Israel. E é isso que o inimigo faz conosco. Ele se mostra grande demais e nos amedronta. Às vezes você pode estar passando hoje por um momento terrível na sua vida. Às vezes você pode estar achando que tem um gigante na tua frente, porque é isso que o inimigo faz com você. Principalmente quem passa por problemas emocionais, por problemas de depressão. Você olha e você não vê forças para sair. Por quê? Porque o inimigo se mostra muito grande. E aí então ele te amedronta, ele faz você se acovardar diante das situações. Mas eu quero dizer para você que nós servimos um Deus muito maior.
O nosso Deus faz esse gigante virar anão. Então eu lembro que sábado eu preguei, agora nós vamos ver a guerra do anão contra o gigante. Mas todo mundo acha que o gigante é Golias e o anão é Davi. Não. Aos olhos de Deus, Golias é apenas um anão. Deus é grande demais. Deus é grande demais. E aí os nossos problemas se tornam minúsculos quando a gente está com Deus. Eles vão acontecer? Vão. Eu não estou dizendo que nós não teremos problemas quando a gente está servindo a Deus. Eu estou dizendo que quando você serve a Deus, os seus problemas se tornam menores diante de você. Por quê? Porque você serve um Deus. E esse era o olhar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele olhava para os problemas, mas eles tinham outro tamanho, porque Deus estava em Davi, e Davi então conseguia enxergar não o problema que ele tinha, mas o Deus que estava por trás dele. E aí acontece o seguinte, naquela guerra, todos com muito medo, e esse gigante se apresentou 80 vezes. Durante 40 dias, ele apresentou de manhã e à tarde. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, e desafiava o exército de Israel. Saul era para ser ele o desafiador, ou ele deveria aceitar o desafio e brigar. Por quê? Porque, lembra que eu falei, ele era o mais alto dos hebreus. O maior dos hebreus batia no ombro dele. Então, ou seja, ele era o maior, talvez ele é que tivesse maior condição. E ele era o rei, ele era o responsável por liderar a batalha. Mas ele se acovardou. Acovardou a ponto de oferecer uma recompensa para quem topasse substituí-lo naquele momento. Quem topasse lutar com o gigante, ele ia dar muito dinheiro, ia poder casar com a filha dele e isentar a família de impostos. Naquela época, hoje também, mas naquela época era muito pesado, eram muito pesados os impostos. E então ele isentava toda a família de impostos, casava com a filha do rei e ainda receberia um prêmio de dinheiro muito alto. E isso foi a oferta que ele fez para quem enfrentasse o gigante. E eles pensavam ali, nós vamos enfrentar, vamos morrer, o que vai adiantar os prêmios, né? E ficou todo mundo com medo, todo mundo amedrontado. Aí volta a entrar na história o nosso pequeno Davi. Davi estava apacentando as ovelhas do pai dele e os irmãos mais velhos dele estavam na batalha, estavam na guerra. A Bíblia fala que tinha 3 irmãos dele, os outros a gente não sabe. Mas aquele que tinha um coração de servo e disposto a obedecer era Davi. E então o pai dele faz o quê? Vai até Davi, que está cuidando das ovelhas, e fala, e fala para ele, eu preciso que você vá até seus irmãos, para saber como eles estão. E aí então leva para eles alimento, leva também para o chefe do exército, para facilitar a sua entrada no meio da tropa, né? E traga para mim notícia de seus irmãos. E Davi obedientemente vai. Davi poderia ter falado, pô pai, tem outros irmãos, por que eu estou cuidando das ovelhas? Mas não, Davi não discutiu. Davi deixou alguém cuidando das ovelhas e foi levar pão, queijo e foi saber notícia dos irmãos para trazer ao pai. Quando Davi chega lá no acampamento, onde eles estão preparados para a guerra, ele escuta o gigante gritar e desafiar. Era o 40º dia que aquele gigante estava desafiando. 80 vezes esse homem desafiou o exército de Israel. Mas Davi foi a primeira vez que ele ouviu. As outras 79 vezes Davi não ouviu o gigante. Davi chegou ali, ele nem sabia como é que estava a guerra. E quando ele chega ali, ele escuta aquele gigante desafiar. E aí ele olha e vê que o exército não se manifesta e fala, como é que é? Vocês não vão fazer nada? Falou, quem que é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi se indignou. Ele não viu o tamanho daquele homem. Ele só viu o seguinte, quem é esse para desafiar o nosso Deus? Ou seja, ele sabia que ele estava ali protegido por Deus. Então, isso permitiu que ele nem olhasse o tamanho daquele baixinho Golias, de 2,90 m. Aí, olha só, ele se indignou. E aí ele começou a perguntar ao pessoal, como é que é? Vocês não vão? O que é que ele dá? Tal, e o pessoal, mas não, olha, Saul já falou que vai dar prêmio para quem lutar com ele, mas tal. E aí entra o irmão mais velho dele, que trabalhou ali como inimigo, servindo o inimigo. Ele chega e desafia Davi e fala assim, viu, o que você está fazendo aqui, rapaz? Tá? Com quem que você deixou aquela meia dúzia de ovelha que você tem lá? Você está querendo se aparecer? Olha só, o inimigo tenta nos acovardar de todas as maneiras. Ele tenta humilhar Davi na frente das pessoas ali, né?
ele coloca Davi no lugar dele, fala, com que você deixou aquela meia dúzia de ovelha? Falou, nem era para você estar aqui. Se você pegar no diálogo aí, olha só o que ele fala aqui, olha. Ouvindo Eliabe, seu irmão, lembra de Eliabe? Eliabe é aquele mesmo que foi, que Samuel achou que ele tinha sido escolhido. E Deus falou para Samuel, não atente para a sua estatura. Não atente para a sua estatura. Né? Ou seja, ele era grande, ele era um homem forte, mas ele também tinha se acovardado. E aí quando ele via que o irmão dele está se dispondo, né, está indignado com toda aquela omissão do exército de Israel, olha o que ele fala, ó, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração. O inimigo tentou humilhar Davi e tentou dizer o seguinte, você não tem condição, não era nem para você estar aqui. E o que você está fazendo aqui? Nem aqui era para você estar, nem na guerra você está. E está falando muito. O que Davi faz? Olha só. Então Davi disse, que fiz eu agora, porventura? Não há razão para isso? E desviou-se dele. Davi simplesmente ignorou o irmão. Falou, o que eu fiz agora? Tal, desviou-se dele. Vai para onde? Vai para o rei. Falou, viu, eu tenho condição de lutar com esse gigante. Muitas vezes nós precisamos aprender com Davi a não dar ouvidos ao nosso inimigo, a não dar ouvido àquele que quer nos deixar para baixo, que quer nos colocar para baixo. Aqueles que não acreditam na gente e começam, então, às vezes, se você tem algo para fazer na tua vida e você acredita e você sabe que Deus está no negócio, vá em frente e faça, porque vai ter o inimigo e pode ser até alguém da tua casa que vai ficar falando na tua cabeça, não faz isso, não dá certo, não faz isso, não dá certo, e você deixa de dar um passo que talvez seja o passo mais importante da tua vida. Aqui era o passo importantíssimo para Davi ser reconhecido como um homem guerreiro, como um homem que poderia assumir realmente o papel ao qual ele tinha sido ungido. Então, ele se desviou do inimigo, ou seja, ele ignorou as palavras do irmão, porque o foco dele era na missão, era no gigante. Quando ele viu aquele gigante desafiar o povo de Deus, ele pôs o foco naquilo. O inimigo pode falar o que quiser, mas Davi está focado na questão do gigante. E aí então, Davi focado no problema, vai até aquele que poderia resolver o problema, que é o rei, e fala, majestade, eu posso lutar com esse homem. E aí então o rei fala, meu filho, esse homem é um homem de guerra, já acostumado com as guerras, e olha o tamanho dele, e você pequeno, você não tem condição nenhuma. E Davi fala para ele, não se preocupe, majestade, eu cuido das ovelhas do meu pai, mas quando aparece um leão lá, eu mato o leão na unha. Quando apareceu o urso, eu já matei o urso à unha. Agora, eu não deixei que eles pegassem minhas ovelhas, eu não vou permitir, eu vou vencer essa batalha. Saul, então, permite que Davi vá. E Saul fala, então vem cá, eu vou te colocar as minhas vestes, e coloca as vestes do rei. Era um motivo de honra, porque Davi está sendo vestido com as vestes do rei, mas lembra, Saul era o homem mais alto dos hebreus e Davi era pequeno. É óbvio que a armadura, que as roupas do rei não serviriam nele. E aí quando eles colocam aquela armadura do rei, ficou aquela coisa e Davi não conseguia nem mudar o passo, nem andar. E aí Davi volta para o rei e fala, majestade, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Deixa eu lutar com as minhas armas. É outra missão, é outra lição que a gente tira desse texto. Nós precisamos aprender a lutar com as armas que nós temos. E nem sempre a arma que funciona numa pessoa vai funcionar na outra. Nem sempre aquilo que está dando certo para o seu irmão vai dar certo para você. Nem sempre a forma que um pastor prega vai ser a mesma forma que você deve pregar. Nem sempre aquilo que alguém faz você tem que fazer, né? Saul tinha armadura que para ele dava certo, mas para Davi não dava, não servia. A gente vê tanta gente, a gente vê, por exemplo, pastores usando o humor para pregar. E aí você não tem esse senso de humor e quer usar, não vai dar certo. Ou às vezes você quer usar muito humor, mas não é na hora certa. Você não, ou seja, você tem que usar as armas que Deus te deu. Se é para você falar sério, fala sério. Se não é para falar sério, se é para usar humor, como tem alguns aí que usam, amém? Deixa eles usar, desde que seja a favor da palavra de Deus, né? Então, o que a gente precisa aprender é isso, é que a gente precisa usar as nossas ferramentas, né?
vou citar nomes aqui, vai, pastor Cláudio Duarte, que ele usa bastante humor, mas para levar a palavra de Deus. O Jonathan Nemer, acho que é isso, né, o nome dele, também. Enfim, são pessoas que usam humor, mas que estão levando a palavra de Deus, né? Outros não conseguem levar o humor, mas levam seriamente, mas também levam a palavra de Deus. Nós precisamos lutar com as armas que nós temos. Davi então pega só uma pedra, a mucuta dele lá, e pega um estilingue, né, afunda e joga e mata o gigante, né? Quando eles se encontram, Golias chega a dar risada, fala, vocês estão de brincadeira comigo, olha o tamanho dele. Davi simplesmente se colocou como um gigante na frente de Golias. Davi se colocou como um homem muito maior. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha a proteção de Deus. Ele falou isso para o rei. Quando Saul fala para ele, você não vai conseguir, Davi fala para ele, foi o mesmo Deus que me ajudou a matar o leão, a matar o urso, vai também me ajudar diante desse filisteu. Tá? Então, quer ver? Tá aqui, ó. Disse Davi ao rei, o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Essa era a confiança de Davi. E aí Davi vai e mata o gigante. E aí depois que ele mata o gigante, ele chega com a cabeça do gigante nas mãos. E aí acontece a história que nós lemos. Abner chega para ele e fala, o rei quer te ver. E ele volta para o rei. E o rei fala, você é filho de quem, menino? E ele fala, sou filho do teu servo, Jessé o belemita. Davi, um coração humilde, um coração de servo e um coração obediente. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Aqui a gente pensa, puxa, ele venceu uma batalha e agora está tudo bem na vida dele, porque a partir daqui ele passa a ser reconhecido como um guerreiro e o povo então começa a sentir o desejo de alçá-lo como rei. Mas Davi, depois disso, ele passou por muitos problemas, muitos problemas. A fama, essa batalha trouxe ele fama, mas junto com essa fama veio também muitos problemas. E que a gente vai ver isso aqui no próximo vídeo, na terça-feira que vem. Se você quiser acompanhar no sábado, aqui pelo Quem Decide Venha, no culto da comunidade Cristo Vive Mananciais, nós vamos pregar e lá também eu vou falar sobre essa série. Então eu vou falar no sábado e vou falar aqui nessa live de terça-feira, tá bom? Mas o que eu quero dizer para você é que nem sempre a gente vencer a batalha é motivo para a gente comemorar e ficar tranquilo. Porque às vezes você luta, você derruba um gigante, derruba o inimigo, mas vem outros problemas e nós temos que vencê-los. E é assim que nós devemos fazer, né? A gente tem que lutar sempre, perseverar. Eu quero deixar essa mensagem no seu coração, para que você seja humilde, para que você seja servo e para que você seja obediente, tá? E aí levando para Cristo, né? Cristo teve essas três condições, esses três adjetivos. Jesus, ele foi humilde, porque ele se despiu da glória que ele tinha para se fazer como homem, para se fazer como pecador, né? E ele mesmo fala isso, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos aprender com Cristo, ser mansos e humildes de coração. Jesus, ele teve um coração de servo, quando ele lava os pés dos apóstolos, ou quando eles estão discutindo, logo depois da Santa Ceia, os discípulos começam a discutir para ver quem é o mais importante, quem é o mais próximo, quem é o maior, e Jesus fala, aquele que quer ser o maior, que seja então como se fosse o menor. Aquele que quer ser o grande, que seja servo. E aí ele fala, eu, por exemplo, vim para servir. Vocês têm que aprender, né? Jesus, até um texto maravilhoso que ele fala, acho que está lá em Lucas, que ele fala... que eu vim para servir vocês e tal, falei, e vocês que estão comigo nas minhas tentações, né, eu vos destino o reino. Olha só, eu vos destino o reino, e vocês então sentarão comigo à mesa. Porque ele dá um exemplo, né? Quem que é o mais importante? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Lógico que aquele que está à mesa. E ele fala, então, mas eu, porém, me coloquei entre vocês como aquele que serve. Então, Jesus, ele tem um coração humilde, ele tem um coração de servo e ele é obediente, porque ele obedeceu a Deus o tempo todo. Chegou um momento em que ele chegou a pedir para Deus passar dele algumas situações que ele ia passar, mas ele obedeceu até o fim e foi morto com a pior morte possível, a morte de cruz.
Ele foi humilhado e ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ou seja, aquele que não conheceu o pecado se fez pecador por causa de nós, por amor de nós. Mas ele venceu a morte, ressuscitou e hoje ele vive. E esse é o mais importante. Isso é o mais importante. É que Jesus vive para interceder por nós diante do Pai. Amém? Então que a gente tenha esta lição de hoje. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser servos, nós precisamos ser obedientes para a gente ter um coração segundo o coração de Deus. E terça-feira eu vou na sequência contar mais um pouco da história de Davi e depois de Davi aí eu volto, vou fazer toda a série Heróis da Fé. Tá bom? E Davi é o nosso primeiro. Talvez seja porque ele tenha sido realmente um dos mais importantes. Davi tem mais de 40 capítulos da Bíblia dedicados a ele. Ele é citado mais de 50, 60 vezes no Novo Testamento. Davi, ele é sem dúvida o principal rei da nação dos judeus. Tá? Então, por isso eu comecei por ele. Pela importância, mas nós vamos ver todos. É lógico que eu vou deixar para encerrar a série com o próprio Cristo que veio para nos salvar. Tá bom? Que Deus te abençoe então. E eu quero orar com você, lógico, vamos orar. E se você tem alguma coisa aí que você está passando, alguma tormenta, lembre-se disso, o teu Deus é muito maior do que qualquer gigante que você possa enfrentar, tá bom? Qualquer problema pode se tornar pequeno diante de você, se você tiver Deus no seu coração. Bem, vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de aprendermos, de falarmos sobre o Senhor, e quero pedir a Deus que o Senhor venha com o teu Santo Espírito e que o Senhor incomode o nosso coração, Pai, para que a gente veja o tamanho que é o Senhor, para que a gente veja, Deus, que os nossos problemas são minúsculos diante do Senhor. Então, Deus, abençoe as nossas vidas, ajude-nos, ó Pai, a resolver os nossos problemas, mas acima de tudo, ó Deus, que a gente reconheça o amor de Cristo em nossas vidas, para que a gente possa alcançar a salvação. Então, Deus, eu te peço por cada pessoa que está aqui nos assistindo agora ao vivo e por aqueles que vão também assistir esse vídeo depois, Senhor, com mais calma. Eu peço a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde a tua igreja, que o Senhor guarde o teu povo, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Entra, Senhor, com cura, com poder de cura, e cura, Senhor, aquelas pessoas. Visita os hospitais agora, Pai, e usa os médicos, usa, Senhor, as mãos daqueles que estão preparados aqui na terra para cuidar da saúde do povo, mas que o teu poder, a tua graça venha também sobre eles, ó Deus, e quando eles não souberem, não se sentirem em condições, quando eles estiverem com o gigante da morte na frente deles, num dos pacientes, que eles possam também saber, Senhor, que o Senhor é Deus. Então, Deus, eu te peço, abençoa, Deus, visita, Senhor, os hospitais, visita os enfermos, Pai. Visita também aqueles que estão encarcerados, ó Deus. Não só aqueles que estão realmente aprisionados numa prisão física, mas aqueles que estão aprisionados, ó Deus, pelo pecado. Abençoa, Deus, a cada um deles com a tua graça, Pai, e com o poder do teu Santo Espírito que nos traz o arrependimento e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu, da companhia de todos vocês, todos que estiveram comigo aí, a Helena, a Luciene, a Sônia, o Carlos, o Luiz, a Rê, Amaral, Carlos Oliveira, o Valdir, Oleido Sam, é isso? Oleido Sam, a Helena Samandro, o Marcos, quem mais? A Luciana, o Silvio César Talarico, meu irmão, a Sônia, o Edinaldo, Tânia, o Ézio, Braga, meu irmão, Sônia Rodrigues, a Tânia Palácio, quem mais? A Luísa, o Silvio, Pastor Mário, a Sônia, a Eliana, acho que aqui repetiu. Bom, todos vocês. Tem aqui um JD Ferreira, será que é o JD mais famoso? A Tânia, deixa eu ver quem mais. A Vera. Nossa, é bastante gente. Estou passando aqui, mas é muita gente. Desculpa aí quem eu não falei. A Anália, a evangelista Anália, que Deus abençoe todos vocês, viu? Estou vendo aqui, tem muita gente aqui. Que Deus abençoe a todos.
E terça-feira, então, nós estaremos aqui mais uma vez com a série Heróis da Fé, na sequência aí da história de Davi, tá bom? Deus abençoe. Obrigado a companhia.